A Sombra de Valdora. O vento frio soprava forte quando Lucas desceu do ônibus que o deixou no centro da pequena vila de Valdora. Ele ergueu o capuz do casaco, olhando em volta. Havia algo errado naquele lugar. Algo que ele não conseguia identificar de imediato, mas que causava um aperto no estômago. Uma sensação de inquietação. As ruas estavam desertas. As poucas casas que via pareciam abandonadas. O silêncio era espesso, como se a própria terra houvesse parado de respirar. Lucas caminhou lentamente em direção à casa de sua tia Maria. Fazia anos que ele não voltava para a vila, desde a morte de seus pais. Sempre houve algo que o repelia dali, uma sombra sobre suas memórias da infância, que ele preferia manter à distância. Agora, no entanto, o desaparecimento de seu primo Nicolas o trouxera de volta. A casa de Maria ficava no fim de uma estrada estreita. As janelas estavam cobertas de poeira e as luzes estavam apagadas, exceto por uma única vela na janela da frente. Lucas bateu na porta de madeira envelhecida e esperou. O som de passos arrastados ecoou do outro lado, e a porta se abriu devagar, revelando o rosto cansado de Maria. "Lucas", disse ela com uma voz rouca, quase como se estivesse surpresa por ele estar ali. "Você voltou?" "Vim por Nicolas", respondeu ele entrando na casa. O cheiro de mofo e cera derretida o envolveu. A sala estava escura, com apenas algumas velas iluminando o ambiente. Maria fechou a porta atrás dele e suspirou. "Você não devia ter voltado", disse ela, sentando-se numa cadeira perto da lareira apagada. "Coisas que não entende. Coisas que não deveria tentar entender." Lucas se sentou à sua frente, sentindo o peso nas palavras dela. "Eu preciso encontrar Nicolas", insistiu. "O que aconteceu com ele?" Maria olhou para o chão, suas mãos tremendo levemente. "Ele foi para a floresta", disse ela, finalmente. "Ninguém volta de lá igual, se é que volta." Floresta. As histórias sobre ela sempre o haviam assustado quando criança. Aquele lugar era envolto em mistério e medo, e as crianças da vila eram advertidas para nunca se aproximar após o cair da noite. Agora, parecia que o pesadelo havia se tornado real. "Você tem que entender", continuou Maria, sua voz quase um sussurro. "Floresta, ela guarda segredos antigos. Há uma maldição sobre esta vila, algo que vai além do que podemos controlar." Lucas franziu a testa, sentindo o desconforto aumentar. "Que maldição? O que você está falando?" Antes que ela pudesse responder, um ruído vindo de fora chamou a atenção dos dois. Lucas olhou pela janela e viu uma figura à distância, parada na beira da floresta, quase oculta pelas sombras. Seus olhos se fixaram na figura, mas, antes que pudesse dizer algo, ela desapareceu. "Você vê?" murmurou Maria, com os olhos arregalados. "Eles estão de volta." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo terrível estava acontecendo em Valdora. E ele tinha a sensação de que desta vez não haveria como escapar. A taberna estava quase vazia quando Lucas entrou, exceto por um grupo de 3 homens sentados em uma mesa nos fundos. O ar cheirava a madeira velha e cerveja barata. As conversas, que mal se arrastavam, cessaram quando ele cruzou a porta. Os olhares se voltaram para ele, avaliando, desconfiados. Lucas sentiu o peso daquele silêncio, o desconforto rastejando sob sua pele. Ele se aproximou do balcão, onde o taberneiro, um homem gordo e de rosto cansado, polia um copo já seco com um pano sujo. "Preciso de informações", disse Lucas, tentando parecer casual. "Sobre a floresta." O taberneiro parou o que estava fazendo e levantou os olhos lentamente. "Você não devia mexer com isso, garoto", disse ele em um tom baixo, quase um sussurro. "A floresta não é um lugar para curiosos." "Eu não sou curioso", Lucas retrucou. "Meu primo desapareceu lá, Nicolas. Eu preciso saber o que está acontecendo." O taberneiro suspirou, largando o copo e o pano. "Sente-se", disse ele, apontando para uma cadeira próxima. "Se quiser ouvir as histórias, então que seja. Mas não espere respostas fáceis." Lucas se sentou, os olhos ainda atentos aos outros homens na taberna. Eles cochichavam entre si, mas era impossível ignorar a tensão no ar. O taberneiro puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, cruzando os braços. "Há muitas histórias sobre a floresta, e a maioria delas não é boa. Algumas falam de espíritos, outras de demônios. Mas a que mais ouvimos por aqui é sobre as sombras." Lucas franziu a testa. "Sombras?" "Algo antigo", o taberneiro continuou, a voz quase falhando. "Algo que vive entre as árvores, no escuro. Dizem que há muito tempo os moradores fizeram um pacto com aquilo. Em troca de segurança e prosperidade, a floresta exigia sacrifícios. Sempre foi assim. Tempos em tempos, alguém desaparece. É a vontade da floresta. As sombras escolhem."
Você está dizendo que a floresta pegou o Nicholas? A ideia era ridícula, mas Lucas não pôde evitar sentir um arrepio. Eu não sei o que aconteceu com seu primo, o taberneiro admitiu. Mas ninguém volta igual depois de entrar naquela floresta. Se volta, volta, diferente. Como se uma parte de si ficasse para trás. Antes que Lucas pudesse responder, uma porta se abriu na parte de trás da taberna, e um homem idoso entrou, caminhando com dificuldade. O silêncio tomou conta do lugar, e os olhos de todos se voltaram para ele. Padre Joaquim, murmurou o taberneiro. O padre parou ao lado de Lucas, os olhos cansados, mas cheios de uma sabedoria sombria. Você está buscando respostas que podem não gostar, jovem. A floresta guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. Lucas sentiu o medo se espalhar por seu corpo como veneno, mas havia algo mais ali. Determinação. Se meu primo está lá, eu vou encontrá-lo, ele disse com firmeza. Mesmo que as sombras tentem me deter. O padre suspirou, uma expressão de pena no rosto. Então, espero que tenha força para enfrentar o que encontrará. O sono de Lucas era cada vez mais agitado. Todas as noites, ele sonhava com Nicholas. No começo, os sonhos eram simples. Flashes do primo correndo pela floresta, seu rosto oculto por sombras, sua voz um sussurro ao longe. Mas à medida que os dias passavam, os sonhos tornavam-se mais intensos. Nicholas aparecia, seus olhos vazios, murmurando palavras desconexas e numa língua que Lucas não conseguia entender. Naquela noite, o pesadelo foi mais forte. Lucas estava em uma clareira escura. As árvores ao redor pareciam estar vivas, os galhos se esticando como mãos tentando agarrá-lo. Nicholas estava lá, no centro, ajoelhado. Ele olhou para Lucas, sua boca se movendo sem som, mas então os murmúrios começaram. Uma canção sombria, um eco da floresta. Lucas acordou ofegante, o suor escorrendo pela testa. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca da lua que entrava pela janela. O som da canção ainda ecoava em sua cabeça. Ele levantou-se rapidamente e foi até o pequeno baú no canto do quarto. Dentro havia um diário antigo, pertencia ao seu avô. Folheando as páginas amareladas, Lucas encontrou algo que nunca havia reparado antes. Seu avô escrevera sobre a floresta, sobre um pacto antigo e algo chamado guardião. A escrita era apressada e difícil de decifrar, como se o velho tivesse medo até mesmo de registrar suas palavras. O guardião mantém o equilíbrio. Aquele que toma o amuleto deve enfrentar as sombras. Lucas franziu a testa. Amuleto? Guardião? O que isso significava? Ele releu as palavras, tentando encontrar algum sentido, mas a única coisa que vinha à sua mente era a floresta. Nicholas havia ido para lá. E talvez, só talvez, as respostas estivessem lá também. No dia seguinte, Lucas procurou Rafael, o líder da vila. Rafael era um homem grande, com ombros largos e um rosto que sempre parecia preocupado. Quando Lucas mencionou Nicholas e a floresta, Rafael ficou tenso. Você está cometendo um erro, disse ele, os olhos evitando os de Lucas. Seu primo, ele foi escolhido pelas sombras. O pacto precisa ser mantido. Escolhido? Lucas perguntou, tentando entender. Que diabos isso significa? Porque ninguém faz nada. Rafael soltou um suspiro pesado. Porque não podemos. Há gerações, nossa vila está ligada à floresta. As sombras protegem Valdora, mas a um preço. De tempos em tempos, alguém é levado. É assim que funciona. Então você vai simplesmente aceitar isso? Lucas sentiu a raiva crescer dentro de si. Eu não vou. Nicholas ainda está lá, e eu vou encontrá-lo. Rafael balançou a cabeça, descrente. Você não sabe o que está pedindo. As sombras não deixam ninguém sair ileso, e mesmo que você o encontre, ele não será o mesmo. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas enquanto ele se afastava. Cada vez mais, sentia que a vila inteira sabia mais do que estavam dispostos a contar. Mas ele não tinha outra escolha. Aquela noite, ele voltou a observar a floresta à distância. As árvores pareciam sussurrar, e o vento carregava uma melodia estranha, semelhante à canção que Nicholas murmurava nos sonhos. Algo na floresta estava chamando por ele, e Lucas sabia que em breve teria que responder. O ar da floresta estava denso, quase sufocante. Lucas avançava entre as árvores, sentindo o peso de cada passo. O solo úmido e coberto de musgo parecia afundar levemente sob seus pés, enquanto galhos baixos e folhas mortas enroscavam-se em suas roupas. Havia algo estranhamente errado naquele lugar. Mesmo à luz do dia, a floresta era escura, como se a luz do sol fosse absorvida pelas árvores e não tocasse o solo. Ele estava à procura de alguma pista, qualquer coisa que pudesse levá-lo a Nicholas. O medo estava sempre presente à espreita,
Mas a determinação de encontrar o primo era mais forte. Enquanto caminhava, ele tropeçou em algo preso a um galho baixo. Lucas parou, inclinando-se para examinar. Era um amuleto. Parecia velho, feito de uma pedra esverdeada com uma corda fina de couro. O objeto pendia do galho, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Lucas o pegou, sentindo o peso frio nas mãos. Havia algo quase hipnótico naquela pedra, como se ela contivesse uma energia antiga e poderosa. Ele enfiou o amuleto no bolso, sentindo que isso poderia ser importante. Conforme continuava avançando pela floresta, Lucas começou a ouvir um som estranho, quase como passos leves. Mas quando se virava, não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo observado crescia cada vez mais. A floresta parecia viva, como se respirasse e reagisse a cada movimento seu. As sombras entre as árvores pareciam se mover de maneiras que desafiavam a lógica. Depois de algum tempo, Lucas avistou uma estrutura à distância. Era uma pequena cabana, quase completamente coberta por musgo e plantas rasteiras. A madeira estava velha e podre, como se tivesse sido esquecida por anos, mas de alguma forma ainda parecia estar de pé. Ele se aproximou cautelosamente, empurrando a porta de madeira com a ponta dos dedos. O interior era escuro e úmido. A luz mal passava pelas frestas das paredes. No centro da cabana havia uma mesa velha e nas paredes símbolos estranhos esculpidos na madeira. Pareciam runas antigas, indecifráveis para Lucas, mas de alguma forma familiares. Havia algo profundamente perturbador naqueles símbolos, como se estivessem vivos, pulsando com uma energia própria. Sobre a mesa havia um pedaço de papel amarelado, coberto de poeira. Ele o pegou e o soprou suavemente, revelando palavras escritas à mão. Seu coração disparou ao reconhecer a escrita. Era a mesma canção que Nicholas murmurava nos sonhos. As palavras, embora não fizessem sentido para Lucas, estavam gravadas em sua mente, voando como um chamado sombrio. De repente, ele sentiu uma presença atrás de si. Virou-se bruscamente, o coração disparando no peito. Lá, na entrada da cabana, estava uma figura encapuzada, imóvel, observando-o em silêncio. A figura era alta e envolta em sombras, o rosto completamente oculto pelo capuz. Lucas tentou dizer algo, mas sua voz falhou. A figura ficou ali por um momento, e então, com um movimento lento, desapareceu na floresta, como se nunca tivesse estado ali. Lucas ficou parado, o medo e a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sabia, agora mais do que nunca, que as sombras estavam vivas, e elas o estavam observando. De volta à casa de Maria, Lucas se sentia mais perturbado do que nunca. O amuleto pesava em seu bolso como uma pedra, cada vez mais incômodo. Sentado à mesa da cozinha, ele olhou para sua tia. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas, e seus olhos estavam sombreados pelo cansaço. Maria havia vivido uma vida inteira na vila, e agora ele sabia que ela conhecia os segredos que estavam enterrados sob suas palavras cuidadosamente escolhidas. Eu encontrei algo na floresta? Começou Lucas, colocando o amuleto sobre a mesa. Você sabe o que é isso? Maria olhou para o objeto com um misto de medo e resignação. Seus lábios tremeram e ela respirou fundo antes de falar. É o amuleto da nossa família, disse, com a voz rouca. Pertenceu ao seu avô, e antes dele ao pai dele. Pacto? Lucas perguntou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Que pacto? Do que você está falando? Maria ficou em silêncio por um momento, o olhar fixo no amuleto. Então, ela começou a falar, sua voz quase um sussurro, como se temesse ser ouvida pelas próprias paredes da casa. Há muitos anos, quando a vila estava prestes a ser destruída por uma praga, os antigos líderes de Valdora fizeram um acordo. Eles foram até a floresta, até o coração dela, e lá encontraram algo que ofereceu proteção. A vila seria poupada da praga, mas em troca a floresta exigiria um sacrifício. De tempos em tempos, ela tomaria alguém. Lucas sentiu o sangue gelar. E Nicholas foi escolhido? Maria sentiu, os olhos cheios de tristeza. Sim, mas o que está acontecendo agora é diferente. As sombras estão voltando mais fortes, mais cedo. O ciclo deveria estar completo, mas algo deu errado. Eu não sei como parar. Eu sabia o tempo todo que Nicholas estava destinado a isso, e não fez nada para impedi-lo. A voz de Lucas tremeu de raiva e incredulidade. Maria olhou para ele, lágrimas se formando em seus olhos. Não é uma escolha nossa. A vila precisa desse pacto. Se não cumprirmos, todos nós pereceremos. Eu perdi seu pai para a floresta, e agora Nicholas. Não há como escapar disso. Lucas levantou-se abruptamente, sua cadeira rangendo no chão de madeira. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Um pacto com a própria floresta?
Um sacrifício para as sombras era como algo saído de um pesadelo. Eu não vou deixar Nicholas lá. Não vou deixar as sombras levarem mais ninguém. Você não entende, Lucas. Maria implorou, sua voz subindo de tom. O pacto não pode ser quebrado. As consequências serão muito piores. As sombras não são apenas um destino para os escolhidos. Elas são uma força, uma parte da própria vila. E se você tentar desfazê-lo, algo muito mais sombrio será libertado. Mas Lucas já não a ouvia. Ele estava decidido. Se havia uma chance de salvar Nicholas, ele a tomaria. Mesmo que isso significasse enfrentar as sombras sozinho. Mesmo que o preço fosse maior do que ele imaginava. Enquanto ele saía de casa, a floresta à distância parecia observar, como se estivesse esperando. Finalmente, ele pegou um velho pergaminho, desenrolando-o. Aqui estão as instruções. Você precisará entrar na floresta à noite. O caminho até o coração das sombras não é fácil, mas se o guardião ainda estiver lá, você o encontrará. Lucas pegou o pergaminho, sentindo o frio aumentar dentro da igreja. Ele sabia que as sombras estavam à sua espera, mas agora ele também estava preparado para enfrentar o que viria. Lucas sentia o frio cortar sua pele enquanto caminhava pela vila em direção à igreja. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, quase como se o próprio tempo estivesse avisando que algo sombrio se aproximava. Ele precisava de resposta, e Padre Joaquim era o único que poderia ajudá-lo. O nome do guardião, os símbolos, o pacto, tudo isso estava conectado. E ele sabia que o padre sabia mais do que estava disposto a dizer. A igreja era um edifício simples, de pedra antiga, com velas acesas iluminando suavemente o interior. O som dos passos de Lucas ecoava pelo salão vazio enquanto ele caminhava em direção ao altar. Padre Joaquim estava de joelhos, rezando em silêncio, mas levantou o olhar quando percebeu a presença de Lucas. Eu sei que você tem perguntas, disse o padre, levantando-se lentamente. Seu rosto estava pálido e seus olhos cansados. Mas as respostas que procura podem ser mais difíceis de ouvir do que imagina. Lucas respirou fundo. Eu encontrei o amuleto e ouvi sobre o guardião. Eu preciso saber o que isso tudo significa. Meu primo está na floresta e eu vou trazê-lo de volta. Mas para isso preciso entender o que está acontecendo. Padre Joaquim suspirou, caminhando lentamente até uma velha mesa no canto da igreja, onde vários livros antigos e manuscritos estavam empilhados. Ele pegou um dos volumes, com a capa desbotada e as páginas amareladas pelo tempo. O guardião é uma figura antiga, começou ele com a voz baixa. Uma espécie de mediador entre o mundo dos homens e o das sombras. Ele mantém o equilíbrio entre nossa vila e a floresta. Sem o guardião, o pacto desmoronaria e as sombras nos consumiriam. Lucas franziu o senho. E onde está o guardião agora? Porque tudo está fora de controle. Ele desapareceu há muitos anos, respondeu o padre, seus dedos correndo sobre as páginas do livro. Desde então, o equilíbrio foi rompido. As sombras ficaram mais imprevisíveis. O amuleto que você encontrou pertencia ao último guardião. Ele deveria ser passado de geração em geração, mas algo aconteceu e o ciclo foi quebrado. Lucas sentiu uma onda de frustração. Então Nicholas foi apenas escolhido? Não havia nada que ele pudesse fazer? Padre Joaquim fechou o livro e olhou para Lucas com um misto de pena e seriedade. Há sempre um preço, mas agora que você encontrou o amuleto, talvez possa restaurar o equilíbrio. Como? Você precisa encontrar o guardião. Ele está preso entre os dois mundos, esperando por alguém que o libertasse. O padre colocou a mão no ombro de Lucas. Mas entenda, se você seguir esse caminho, não há garantias de que voltará. As sombras são traiçoeiras, e o guardião pode não ser o que você espera. Lucas assentiu, o peso da responsabilidade começando a se formar em sua mente. Eu não tenho escolha. Se for a única forma de salvar Nicholas e parar isso, eu farei o que for necessário. Padre Joaquim o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua determinação. Finalmente, ele pegou um velho pergaminho, desenrolando-o. Aqui estão as instruções. Você precisará entrar na floresta à noite. O caminho até o coração das sombras não é fácil. Mas, se o guardião ainda estiver lá, você o encontrará. Lucas pegou o pergaminho, sentindo o frio aumentar dentro da igreja. Ele sabia que as sombras estavam à sua espera, mas agora ele também estava preparado para enfrentar o que viria. A lua cheia estava alta no céu quando Lucas entrou na floresta, sua luz pálida mal conseguindo penetrar as copas das árvores. A escuridão parecia viva, envolta em sombras que se moviam de maneira inquietante.
A lanterna que ele carregava tremia em sua mão, projetando feixes de luz vacilantes entre os troncos retorcidos. O pergaminho de Padre Joaquim estava seguro no bolso de sua jaqueta, e o amuleto pendurado em seu pescoço, frio como gelo. Cada passo que ele dava parecia afundar o solo um pouco mais, como se a floresta estivesse tentando segurá-lo, puxá-lo para baixo. A sensação de estar sendo observado não o abandonava. Sentia olhares invisíveis em sua pele, como formigas subindo por suas costas. O vento soprava levemente, mas trazia com ele sussurros, palavras que ele não podia entender, mas que pareciam estar diretamente relacionadas a ele. Depois de caminhar por horas, Lucas encontrou o primeiro marco descrito no pergaminho, um círculo de pedras antigas cobertas por musgo enterradas no chão da floresta. O local emanava uma energia estranha, quase pulsante. No centro do círculo havia um pedestal, e sobre ele um livro velho e gasto, as páginas amarelas pelo tempo. Lucas aproximou-se lentamente, sentindo o coração acelerar. A respiração estava pesada, e cada passo parecia reverberar no silêncio da noite. Ele estendeu a mão e tocou o livro. No instante em que seus dedos tocaram a capa, o vento parou de soprar. O silêncio se tornou opressor, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Então uma voz ecoou. Finalmente! Lucas deu um passo para trás, o coração disparado. Uma figura encapuzada surgiu da escuridão, movendo-se lentamente em sua direção. Ela não fazia barulho ao caminhar, suas vestes escuras flutuando como se fossem feitas de pura sombra. O capuz ocultava o rosto, mas Lucas sentia a presença, pesada e opressora, irradiando dela. O guardião! Lucas murmurou, a garganta seca. Você está aqui para quebrar o ciclo? A voz era fria, distante, quase etérea. Você carrega o amuleto. Sabe o que isso significa? Lucas segurou o amuleto em suas mãos, sentindo a pedra gelada contra a pele. Eu sei que Nicholas foi escolhido pelas sombras. Eu sei que a vila está ligada a essa floresta, mas não vou permitir que mais ninguém seja levado. Figura se aproximou mais, suas palavras sibilando como o vento. O pacto mantém o equilíbrio. As sombras devem ser alimentadas, ou tudo o que você conhece será destruído. Lucas deu um passo à frente, encarando o guardião, mesmo que não pudesse ver seu rosto. Eu estou disposto a enfrentar as sombras. Eu vou libertar Nicholas e acabar com isso. O silêncio mortal se seguiu. Então, o guardião estendeu a mão esquelética em direção a Lucas. O caminho que você escolhe é perigoso. O equilíbrio foi mantido por séculos. Rompê-lo trará consequências que você não pode imaginar. Lucas sentiu o amuleto pulsar levemente. Ele sabia que o que estava prestes a fazer iria mudar tudo. Mas não havia volta. Eu aceito as consequências, disse ele. Sua voz firme. Vou até o fim. O guardião inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando Lucas. Então siga adiante. Encontre o que procura e enfrente o que despertou. Com um gesto de sua mão, o guardião desapareceu nas sombras, deixando Lucas sozinho no círculo de pedras. O ar voltou a se mover, mas agora parecia mais pesado, carregado de uma energia antiga e perigosa. Lucas sabia que não havia mais retorno. A verdadeira jornada estava apenas começando. As sombras se moviam de forma inquietante ao redor de Lucas, dançando entre as árvores como serpentes sinuosas. Ele avançava cautelosamente, os olhos atentos a cada movimento ao seu redor, mas a sensação de que estava sendo observado era constante. O guardião o havia avisado. O caminho que ele escolheu era perigoso. Cada passo o aproximava mais do coração sômbrio da floresta, e o ar se tornava mais denso, quase sufocante. Finalmente, ele chegou a um novo ponto de referência descrito no pergaminho de Padre Joaquim. Um pequeno riacho, com águas tão escuras que pareciam refletir o próprio céu noturno. No outro lado do riacho, o terreno se abria para uma clareira. No centro havia um altar de pedra, coberto de símbolos desgastados pelo tempo. As runas, semelhantes às que ele havia visto na cabana, pareciam vibrar com uma energia antiga. Lucas atravessou o riacho com cuidado, o som de seus passos sendo abafado pelo peso da escuridão ao redor. À medida que se aproximava do altar, começou a ouvir murmúrios, palavras indistintas que pareciam ecoar nas profundezas de sua mente. Ele se sentiu como se estivesse sendo puxado para algum tipo de transe, mas balançou a cabeça, tentando afastar as vozes. No altar, uma luz fraca pulsava. Era o amuleto em seu pescoço, reagindo à energia do lugar. Ele sabia que estava no lugar certo, mas algo não parecia certo. Havia uma sensação de tensão no ar, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração, aguardando sua decisão.
Lucas parou diante do altar, encarando os símbolos antigos. E então, a figura encapuzada do guardião apareceu novamente, emergindo das sombras ao redor, movendo-se com a mesma leveza assustadora de antes. Desta vez, porém, havia uma aura de gravidade ao redor dele, como se as próprias sombras estivessem se curvando em sua presença. Você chegou ao ponto final, Lucas, disse o guardião, sua voz ecoando na clareira. Agora deve fazer sua escolha. Lucas apertou o amuleto em suas mãos. Que escolha? As sombras exigem sacrifício. É assim que o equilíbrio foi mantido por gerações. Sua família fez parte desse pacto por muito tempo, e agora você carrega o peso dessa decisão. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele sabia que o guardião estava falando de algo maior do que ele, algo que não poderia ser facilmente desfeito. Eu não vou sacrificar mais ninguém. O guardião ficou em silêncio por um momento, observando-o atentamente. Se não fizer o sacrifício, as sombras não serão contidas. Elas se espalharão além da floresta, consumirão tudo. A vila, sua família, o mundo como você o conhece. Lucas sentiu o peso da decisão se arrastando sobre ele. As palavras do guardião ecoavam em sua mente. Sacrificar alguém para manter as sombras confinadas? Era isso que sua família vinha fazendo por gerações? Ele pensou em Nicholas, na vida que ele ainda podia salvar. Pensou em Maria e em tudo o que ela havia dito. Eu vou romper o pacto, disse ele finalmente, a voz firme, mas o coração pesado. Eu não vou permitir que as sombras tomem mais vidas. O guardião ficou parado, suas mãos esqueléticas levantando-se levemente. Romper o pacto significa que as sombras serão libertadas. Elas não mais se alimentarão de um sacrifício. Elas devorarão tudo. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando conter o medo que o tomava. Sabia que estava fazendo algo impensável, algo que poderia destruir tudo o que conhecia. Mas não podia mais aceitar o ciclo de sacrifícios. Deixe-as vir, disse Lucas. Eu enfrentarei as consequências. O guardião inclinou a cabeça como se estivesse avaliando sua coragem. Então, lentamente, ele desapareceu novamente nas sombras, deixando Lucas sozinho com sua escolha. O silêncio da clareira foi rompido por um som baixo e distante, algo profundo que parecia vir do interior da terra. As sombras ao redor começaram a se agitar, movendo-se com uma velocidade frenética. Lucas sentiu o amuleto pulsar em seu peito. Ele sabia que havia iniciado algo que não poderia desfazer. As sombras estavam prestes a se libertar. O som baixo e profundo que ecoava pela clareira tornou-se cada vez mais ensurdecedor. A terra tremeu sob os pés de Lucas, enquanto as sombras ao redor dele se agitavam como uma tempestade prestes a explodir. O ar estava carregado de uma eletricidade sombria, e ele sentiu o amuleto em seu peito vibrar com uma força que o fez tropeçar para trás. O círculo de pedras ao redor do altar começou a rachar, como se uma força invisível estivesse destruindo o que restava da barreira entre o mundo dos homens e o reino das sombras. Lucas lutou para manter o equilíbrio, sua mente correndo enquanto tentava processar o que havia feito. Ele sabia que não havia mais volta. O pacto estava quebrado. Subitamente, as sombras tomaram forma. Formas distorcidas, grotescas, emergiam da escuridão. Elas eram altas e esquias, seus corpos quase líquidos, mudando de forma enquanto avançavam em sua direção. Lucas podia sentir o mal pulsando em cada uma delas, como se fossem o próprio ódio e desespero da floresta materializados. Eu fiz isso, murmurou Lucas para si mesmo, o terror invadindo seu corpo. Eu libertei isso. Com um grito abafado, ele se virou e correu. As sombras o perseguiam, movendo-se com uma rapidez impossível, as árvores tremendo enquanto elas passavam. Lucas sentia o chão tremer e se partir sob seus pés, como se a própria floresta estivesse desmoronando ao seu redor. Ele correu, atravessando galhos que pareciam tentar agarrá-lo, a respiração ofegante e o peito ardendo. Mas não importava o quanto corresse, as sombras estavam sempre mais perto, quase tocando suas costas. Lucas sabia que não poderia fugir delas. Não por muito tempo. Com a última gota de coragem que conseguiu reunir, ele desviou seu caminho para o que restava da trilha que levava à vila. A floresta agora era um caos total, os troncos das árvores estalando e caindo, as sombras devorando tudo o que tocavam. Ele sabia que não tinha muito tempo. Finalmente, ele emergiu da floresta, o ar livre batendo em seu rosto enquanto ele chegava à beira de Valdora. O que ele viu fez seu coração parar. A vila estava em caos. As sombras haviam começado a invadir as casas, tomando as ruas com sua escuridão fluida.
Moradores gritavam enquanto corriam de um lado para o outro, tentando desesperadamente encontrar abrigo. Mas Lucas sabia que não havia onde se esconder. As sombras estavam famintas e agora que estavam livres não parariam até consumir tudo. Lucas! Voz de Maria cortou o caos. Ela estava na porta da casa, os olhos arregalados de pavor. O que você fez? Ele correu em direção a ela, quase tropeçando, enquanto chegava à casa. Eu quebrei o pacto, disse ele, ofegante. Eu não podia deixar que Nicholas fosse o próximo. Eu pensei que poderia acabar com isso, mas Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e desespero. Você trouxe a destruição sobre nós todos. Lucas olhou em volta, vendo a destruição se espalhar pela vila. O peso de suas ações o esmagava, mas ele sabia que não havia como desfazer o que tinha sido feito. Ele havia quebrado o pacto, e agora as sombras estavam soltas. O céu acima deles estava negro, e as sombras se espalhavam rapidamente. Em sua mente, Lucas percebeu que não havia escapatória. Ele havia feito sua escolha, e agora teria que enfrentar as consequências até o fim. A vila de Valdora estava condenada, e Lucas sabia que ele também. O céu sobre Valdora estava completamente coberto por uma escuridão pulsante, densa e viva. As sombras se moviam como uma maré negra, avançando pelas ruas da vila, devorando tudo em seu caminho. As casas, as árvores, até o próprio chão parecia ceder à força implacável que Lucas havia libertado. Gritos ecoavam ao longe, cortados pelo rugido da tempestade sobrenatural que pairava acima. Lucas observava em desespero. As sombras não mais apenas se arrastavam, elas se moviam como uma entidade faminta, sugando a vida ao seu redor. O peso da culpa o esmagava, cada fôlego mais pesado que o anterior. Ele olhou para Maria, que estava ao seu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela dor e desespero. A única pessoa que restava de sua família, e agora, mesmo ela estava à beira do fim. Lucas, o que vamos fazer? A voz de Maria era um sussurro, quase inaudível diante do caos que crescia ao redor dele. Ele queria responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não havia uma solução simples. Não havia como desfazer o que ele havia iniciado. As sombras eram implacáveis, e agora que estavam livres, não haveria trégua até que tivessem consumido tudo. Ele olhou em volta, procurando uma saída, mas a escuridão já havia começado a invadir o coração da vila. Foi então que ele sentiu um formigamento, profundo e insistente. Começou em seu peito e se espalhou por todo o seu corpo. Lucas levou a mão ao amuleto pendurado em seu pescoço, que agora pulsava, brilhando com uma luz fraca, mas crescente. O amuleto, o mesmo que tinha libertado as sombras, ainda estava ativo. Maria percebeu a mudança em Lucas. Lucas, o que está acontecendo com você? Ele olhou para ela, mas não tinha uma resposta clara. O amuleto parecia estar se fundindo com ele, como se a energia das sombras estivesse se enraizando dentro dele, alimentando-se de sua própria culpa, seu desespero. Lucas começou a se sentir mais frio, sua visão ficando turva, como se estivesse sendo engolido pela mesma escuridão que consumia Valdora. De repente ele sentiu um puxão profundo em sua mente, como se as sombras estivessem sussurrando para ele. Elas não eram apenas uma força destrutiva, eram algo mais, algo que ele começava a entender. Lucas percebeu que as sombras não estavam apenas livres, elas o tinham marcado. O pacto que ele havia quebrado não o deixaria ileso. Elas o estavam consumindo de dentro para fora. Maria, eu acho que estou mudando. Maria deu um passo para trás, horrorizada ao ver os olhos de Lucas escurecerem, sua pele começando a perder a cor. Não, Lucas, você não pode. Eu fiz isso, ele sussurrou, a voz ficando rouca, quase irreconhecível. Eu sou parte disso agora, eu sou parte das sombras. Maria balançou a cabeça, a dor clara em seu rosto. Não, você tem que lutar. Você ainda pode impedir isso. Mas Lucas sabia que era tarde demais. As sombras não podiam ser contidas. Não agora. Não depois do que ele havia feito. Ele olhou ao redor, vendo as formas sombrias dominando as casas, os gritos distantes tornando-se cada vez mais abafados. A vila estava perdida, assim como ele. O céu desabou em uma explosão de trovões, e as sombras tomaram o que restava de Valdora. As últimas luzes foram engolidas, e o mundo ao redor de Lucas se dissolveu em escuridão absoluta. No fundo de sua alma, ele sabia que agora era parte da sombra. Que mesmo no coração dessa escuridão, ele ainda podia sentir a floresta o observando, esperando sua próxima decisão. Lucas sentia o peso da escuridão se aprofundar em sua alma. Ele não era mais o mesmo.
As sombras estavam dentro dele, uma presença constante e pulsante, crescendo em força. Valdora estava em ruínas, e ele sabia que era o responsável. No entanto, dentro de si havia uma pequena chama de resistência, uma parte que ainda era humana, que ainda se lembrava de quem ele era. Mas o tempo estava se esgotando. Ele foi até Maria, que observava em silêncio, horrorizada pelo que ele estava se tornando. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia uma determinação em seu rosto que Lucas nunca havia visto antes. Você não pode se entregar a isso, Lucas. Ainda há algo que você pode fazer. Lucas balançou a cabeça, lutando contra as sombras que o puxavam para o abismo. Eu sou parte delas agora, Maria. Eu sinto isso. Não posso voltar. Você pode. Maria insistiu, sua voz firme apesar do desespero. Você pode ser o guardião. Você pode conter as sombras. Ainda há tempo. Essas palavras cortaram através da escuridão que envolvia Lucas, trazendo uma compreensão dolorosa. Ele sabia o que Maria estava pedindo. Guardião, o pacto estava quebrado. Mas talvez, assumindo o papel de guardião, ele pudesse restaurar o equilíbrio. Ele se tornaria a única coisa entre Valdora e a completa aniquilação pelas sombras. Mas o preço seria alto. Ele sabia disso. Se eu fizer isso, disse Lucas, a voz baixa, quase um sussurro, eu nunca mais poderei voltar. Nunca mais serei eu. Maria segurou sua mão com força, os olhos brilhando de dor e esperança. Você pode salvar o que resta. Você pode nos salvar. Lucas respirou fundo, sentindo o peso de sua escolha. As sombras dentro dele se agitaram, tentando puxá-lo para longe dessa decisão, mas ele se agarrou à sua humanidade o máximo que podia. Ele olhou para Maria, e em seus olhos viu algo que o manteve firme. Talvez houvesse algo ainda a ser salvo. Sem mais uma palavra, Lucas se virou e começou a caminhar em direção à floresta. Maria tentou seguir, mas ele a deteve com um gesto. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho. Ela sentiu, o rosto uma mistura de tristeza e aceitação. Não importa o que aconteça, Lucas, você sempre será meu sobrinho. Essas palavras queimaram profundamente, mais do que qualquer escuridão jamais poderia. Lucas sabia que aquela era sua despedida. Ele caminhou até a borda da floresta, o vento soprando ao redor dele, carregando consigo o sussurro das sombras. Elas o esperavam. Conforme ele adentrava novamente na floresta, o ar se tornou mais denso, mais pesado. As árvores pareciam observá-lo, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. E então, o guardião apareceu diante dele. A figura encapuzada emergindo das sombras como antes, mas agora havia uma clareza em seus movimentos. Você sabe o que deve fazer, disse o guardião, sua voz fria e implacável. As sombras precisam de um guardião, alguém que controle o que foi libertado. Mas saiba, uma vez que assumir esse papel, você nunca mais será livre. Lucas encarou o guardião, seu corpo já sentindo o peso das sombras dentro de si. Ele sabia que isso era verdade. Sabia que ao aceitar o amuleto, ao se tornar o guardião, estaria condenado a viver entre os mundos, preso entre a luz e as trevas, sempre vigiando as sombras, para que não destruíssem mais nada. Eu aceito, disse Lucas finalmente, com uma firmeza inesperada. Eu aceito ser o guardião. O guardião se moveu lentamente, estendendo sua mão esquelética para tocar o peito de Lucas, onde o amuleto brilhava fracamente. A dor foi imediata e avassaladora, mas Lucas não gritou. Ele sentiu as sombras dentro dele se agitando, mas dessa vez ele as controlava. Ele as moldava. E assim, Lucas se tornou o novo guardião. Uma entidade presa entre os mundos, destinada a vigiar a fronteira entre a vila e as sombras. Ele sabia que nunca mais veria Maria, ou qualquer outro ser humano como antes. Mas sabia também que havia evitado uma destruição ainda maior. A partir daquele momento, as sombras eram sua responsabilidade. E Valdora, por mais destruída que estivesse, ainda tinha uma chance. A floresta ao redor de Lucas parecia mais viva do que nunca. Ele podia sentir as sombras se movendo entre as árvores, pulsando com uma energia que antes parecia ameaçadora, mas que agora ele compreendia. Ele era uma parte delas, e elas uma parte dele. Lucas respirou fundo, sentindo o ar denso e pesado se misturar à escuridão que o envolvia. Ele agora era o guardião, a entidade que mantinha o equilíbrio entre o mundo dos homens e as sombras que sempre estiveram à espreita. Ao longe, a vila de Valdora ainda estava lá, embora ferida e despedaçada pelo que havia ocorrido. As sombras haviam consumido parte dela, mas a destruição completa fora evitada. Lucas sabia que nunca mais poderia retornar àquela vila. Nunca mais poderia cruzar as fronteiras entre a floresta e o mundo dos homens.
Ele agora era parte da escuridão, e seu destino estava selado. Ele observou de longe enquanto os poucos sobreviventes tentavam reconstruir o que restava. As casas ainda estavam de pé, algumas parcialmente destruídas, outras tomadas pela escuridão. Mas os aldeões ainda vivos se arrastavam pelas ruas, começando o processo de recuperação. Maria estava entre eles. Ela olhou em direção à floresta várias vezes, como se soubesse que ele ainda estava lá, mas sem a esperança de que ele algum dia voltasse. Lucas sentiu uma onda de tristeza, mas também de aceitação. Ele tinha feito o que precisava ser feito. O pacto estava quebrado, mas ele havia assumido o papel de guardião, garantindo que as sombras não se espalhassem além da floresta. O preço fora alto, mas necessário. Ele caminhou mais para dentro da floresta, onde as sombras eram mais espessas e profundas, onde os ecos dos antigos guardiões ainda sussurravam. A clareira do círculo de pedras, onde tudo começara, agora parecia diferente. As pedras ainda estavam lá, mas não havia mais o altar que ele vira antes. Em vez disso, a floresta o havia acolhido como parte de si, e o equilíbrio estava lentamente sendo restaurado. Lucas sabia que seu novo papel não seria fácil. Ele estaria preso entre os mundos, sempre vigiando as sombras, mantendo-as sob controle. As sombras precisavam ser alimentadas, mas agora ele poderia guiá-las, evitar que elas se rebelassem novamente. Ele seria o elo que mantinha o ciclo em funcionamento, sem mais sacrifícios humanos. Na quietude da floresta, ele ouviu um som fraco e familiar. Era a voz de Nicholas, chamando por ele. Lucas se virou, e entre as sombras viu a figura de seu primo, o rosto ainda tomado pela escuridão, mas não completamente perdido. Nicholas estava lá, uma parte das sombras agora, mas ele ainda existia de alguma forma. Você voltou, disse Lucas, a voz baixa, quase um sussurro. Nicholas olhou para ele, seus olhos vazios, mas havia uma ponta de reconhecimento. Estou aqui, mas não como antes. Lucas assentiu. Ele sabia que seu primo estava agora ligado à floresta assim como ele. Vamos manter isso sob controle juntos. Os dois permaneceram em silêncio, cercados pelas árvores e pelas sombras que os observavam. Eles eram parte de algo maior, algo antigo e implacável. Mas agora, ao menos, havia equilíbrio. Lucas e Nicholas estariam lá, vigiando, protegendo o que restava de Valdora e do mundo humano. O ciclo não estava completamente quebrado, mas tinha mudado. E enquanto Lucas se preparava para sua nova eternidade como guardião, ele sabia que havia feito o que podia. O destino da vila estava selado, mas a destruição total havia sido evitada. Agora as sombras tinham um guardião, e Valdora, mesmo marcada pela tragédia, ainda tinha uma chance de continuar.